Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Mãos limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos 19:11. E assim, ao longo de toda a existência de Paulo, toda a sua renúncia, toda a sua busca por ser um bom divulgador do Evangelho, ele foi angariando essa força psíquica de poder curar as pessoas, poder transformar as pessoas. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. É um passo importante que nós temos que entender. Deus faz através dos homens. Mas, por outro lado, nós também temos que prestar atenção que os homens têm que fazer a sua parte para que Deus possa utilizá-lo como um bom instrumento para aquilo que nós precisamos estabelecer como relação, como reação do nosso dia a dia. Por isso, tudo na nossa existência, todo momento da nossa existência, nós estamos sendo testados, estamos sendo convidados a fazer algumas reflexões sobre como nós estamos nos conduzindo, sobre como é a nossa conduta, sobre como devemos estabelecer os nossos padrões de comportamento, tudo segundo o Evangelho. Porque o Evangelho é aquele ponto que nos dá a base da nossa transformação íntima, a base da nossa mudança de sentimento. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. É qualquer um? Não. E para limpar nossas mãos dos nossos karmas passados, que não são poucos karmas, nós temos que fazer uma série de transformação. Nós temos que fazer uma série de modificações no nosso padrão de comportamento, nossas reações. Por exemplo, então você, como um bom cristão, na hora que você toma aquela fechada no trânsito, você fala assim: vai com Deus, meu filho, que Deus te abençoe, ainda bem que não aconteceu nada mais grave. Ou seja, todos nós temos que procurar fazer a nossa parte dessa reforma íntima, dessa reformulação de conceito, para que possamos, então, começar a compreender a vida de uma forma diferente, de um ângulo, por um outro ângulo, por uma outra forma de vermos a realidade que a vida nos traz. Precisamos, pois, estabelecer a nossa meta de trabalho, a nossa meta de realizações, a nossa meta de conscientização e crescimento espiritual. E somente assim nós vamos estar trabalhando intimamente, fortalecendo-nos intimamente para as grandes realizações do espírito imortal. Muitos espíritos, mais convencionalistas que propriamente religiosos, encontraram nestas notícias dos atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Todos passamos pelas mais variadas situações, o mais variados conjunto de ações e reações no nosso dia a dia, da nossa vida. E todos nós precisamos então estabelecer a meta que nos conduz ao Pai. E para isso, precisamos então começar a colocar em prática os nossos bons sentimentos, as nossas boas ações, porque privilégio só existe entre alguns homens que se auto-privilegiam mutuamente. Mas entre os espíritos imortais, entre a espiritualidade maior, existe trabalho árduo, conscientização e busca por fazer realmente aquilo que é melhor para cada um de nós. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado em apreciar o trabalhador militante. O Paulo santificado é aquele que chegou ao topo de um trabalho bem realizado. Mas o Paulo, militante do trabalho, que abandonou todos os seus títulos, todas as suas riquezas, e foi viver praticamente como um mendigo andarilho, mas levando o Evangelho para todos aqueles lugares por onde ele passava. Aquela pessoa que, por onde passava, deixava um rastro de luz. Esse é o Paulo que poucos de nós procuramos compreender. Esse é o Paulo que poucos de nós procuramos entender o trabalho de santificação íntima e de refazimento das suas energias interiores para a sua construção, para um porvir, para as realizações de um amanhã sempre mais engrandecedor.
Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Um Ato dos Apóstolos e depois as cartas de Paulo vão estar mostrando já o Paulo santificado, o Paulo que construiu, o Paulo que estava orientando a igreja nascente. Mas nós precisamos também ver que no livro Paulo e Estevão mostra-nos um Paulo que renuncia, que se isola, que procura manter-se íntegro de todas as formas, procurando construir as bases fortes, éticas e morais para que ele pudesse levar o evangelho. Quantas vezes Paulo apanhou? Quantas vezes foi açoitado? Foi preso? Mas ele sempre pacientemente agindo em nome do Cristo para realizações que ele precisava empreender para a sua própria conquista, para o seu melhoramento, para a edificação do evangelho em nós hoje. Porque naquela época, talvez se a gente ouvisse Paulo, ia falar assim: está doido, Paulo, muitas letras te enlouqueceu. Assim como disse um grego a ele lá em Atenas. Ou seja, as dificuldades existem em todos os momentos. E existe um momento que nós vamos escolher aquelas bondades, os pequenos grãozinhos de bondade que deixamos escapar pelo caminho das nossas existências. E aí, a bondade divina nos dá uma sustentação para que a gente possa então fazer um pouquinho em prol dos nossos semelhantes. Mas o trabalho, temos que lembrar, assim como Paulo, está começando. É esse trabalho que hoje começa, que amanhã resplandecerá em luz. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém, movimentara-se entre elevados cargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e pôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Esse é o trabalho que nós devemos procurar fazer, é o trabalho que nós devemos procurar realizar, é o trabalho que nós devemos procurar construir e edificar. Esse trabalho de fortalecimento, esse trabalho de melhoria íntima, é um trabalho, então, que nós vamos procurar fazer com que as nossas ações, as nossas atitudes no dia a dia comecem a se amoldurar segundo o prisma do Evangelho, segundo o patamar que o Evangelho traz para nós. E ao começarmos a tomar essas atitudes, essas ações, nós vamos, então, estar edificando, estar construindo, estar procurando fazer realmente algo bom, útil, para que possamos ser um bom vaso para ser utilizado pelos nossos amigos espirituais, por os amigos que gerenciam a nossa existência. Ensinou o Evangelho sob zombarias, açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. O tempo todo, ele usava-se para seu próprio sustento o tear, que ele tinha aprendido essa profissão desde moço, então ele a utilizava para o seu sustento, para ganhar a vida. E logicamente que existiam aqueles que lhe ofereciam comida, ofereciam outras coisas, mas ele sempre tinha o seu tear para ele produzir algo em prol de si mesmo. E é isso que nós devemos procurar entender. Como que nós vamos trabalhar intimamente para fazermos realmente o melhor, para fazermos realmente o mundo ao nosso redor ser mais apropriado às nossas necessidades, ser mais apropriado àquilo que nós precisamos estabelecer como meta de evolução e de realizações. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Os trabalhos do Altíssimo, as realizações que nós devemos procurar fazer intimamente para a construção de um mundo melhor em nosso coração, está diretamente relacionado às ações que nós tomamos frente às adversidades da vida, frente àquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Por quê? Cada uma das nossas ações tem um reflexo e na nossa vida em particular.
Portanto, todas as vezes que superamos um obstáculo, todas as vezes que começamos a superar determinadas dificuldades, nós estamos conseguindo, então, dar passos importantes para o nosso processo evolutivo. E esse processo evolutivo vai sempre nos impulsionar para melhores condições, para melhores situações e para estarmos mais cônscios das nossas responsabilidades, mais cônscios dos nossos ideais de amor, de paz e de luz. Lembremos que Deus é sempre o mesmo Pai, amoroso, justo, com a sublime e infinita perfeição. Mas cada um de nós, que ainda caminhamos aqui na Terra, carregamos as nossas dificuldades, os nossos defeitos, as nossas mazelas, que precisam ser aprimoradas, precisam ser aprendidas e precisam ser polidas. Façamos, pois, da nossa existência um momento de limparmos as nossas mãos, trabalhando na purificação de nossa alma, porque Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Se Ele não faz pelas nossas mãos, que elas ainda não estão limpas, ainda estão em débito com a justiça divina. Procuremos, pois, trabalhar para nos tratarmos, para nos melhorarmos, para sermos amanhã os artífices da nossa imortalidade. Mas essa manhã começa com hoje, com as nossas determinações firmes, convictas de que precisamos trabalhar constantemente por fazermos um mundo melhor, mais justo e mais amigo. Paz e luz, que Jesus nos abençoe e envolva nossos lares, impulsionando-nos para os grandes embates das realizações superiores da vida.